Olá, caros alunos. Sou a professora Lilian Soares. Estou trazendo para vocês a terceira atividade do componente curricular Geografia para o sétimo ano, cujo tema nós iremos falar sobre a formação do território brasileiro e a construção do espaço geográfico, parte 2. Nessa atividade, nós iremos falar sobre as atividades econômicas do Brasil. Nesse contexto, eu estou trazendo aqui no quadro comparativo quais são as atividades econômicas desenvolvidas e seu respectivo período. Aqui, o produto para o Brasil, que foi um dos primeiros produtos que sustentou a economia brasileira no século XVI, foi o produto era o pau-brasil e o período foi no século XVI, e a mão de obra que trabalhou nesse período era os indígenas, uma forma conhecida como escambo. Para quem não sabe o que é escambo, era uma maneira de troca. Os europeus davam algum produto para os indígenas e em troca dessa mão de obra os indígenas derrubavam as árvores e carregavam até os portos para que os europeus levassem para a Europa. E nesse outro produto, nós podemos estar destacando também a cana-de-açúcar, que também foi o produto que na época que sustentou a economia brasileira, e o período que teve essa produção de cana-de-açúcar no Brasil foram no século XVII, tá? E também o trabalho utilizado para produzir o açúcar era justamente o trabalho escravo de africanos, que infelizmente, não podemos negar a história, houve esse processo de escravidão no Brasil. E também outro produto muito importante para a economia do Brasil foi o ouro, no século XVII, século XVIII. O trabalho que era a mão de obra utilizada era justamente a escrava e a indígena, africano e livre, que eram os brancos. Também, um outro produto que foi também muito importante para a economia do Brasil foi justamente o café, que foi produzido em larga escala lá no Oeste Paulista e também na Bahia, Pernambuco. E o século que esse produto sustentou a economia do Brasil foi justamente no século XVIII e XIX. A mão de obra utilizada era o trabalho escravo de africanos. E também podemos destacar agora aqui o produto que sustenta a economia brasileira, o ferro, que é o minério de ferro, e o petróleo, que esse produto sustenta agora a economia brasileira do século XX e XXI. Qual é o tipo de mão de obra utilizada na produção desses produtos? Justamente é o trabalho assalariado de brasileiros. Vejam bem, agora nós estamos no século XXI e o que justamente está dando lucro, que sustenta a economia do Brasil, é o café, o minério de ferro e o petróleo, tá bom? Então, a partir dessas informações que vocês têm nesse quadro aqui, das atividades econômicas do Brasil, aí diz assim: as atividades econômicas foram muito importantes para a formação do território brasileiro atual, pois sem elas não haveria os conflitos necessários para o firmamento desse território. Então, a partir, como eu disse para vocês, como é continuação de território, vocês vão ler com atenção, vão se atentar para todos os produtos que no século XVI, no século XVII, no século XVIII, no século XVIII e XIX, no século XX e XXI, é o que sustenta a economia brasileira no território nacional, que é a mesma coisa. Então, a partir dessas informações, vocês vão fazer uma breve análise e leitura desse quadro para organizar o conhecimento. Na primeira questão, está perguntando para vocês: como você acha que uma atividade econômica pode ajudar um país? Isso aí é uma questão pessoal. Como é que você imagina, como você acha? É a mesma coisa que a importância dessa atividade econômica para ajudar o país. Nesse caso, nós estamos falando de Brasil, tá? Nós estamos citando o Brasil, a atividade econômica do Brasil. E
a partir desse contexto, vocês vão relacionar na segunda questão, tá perguntando para vocês, relacione a forma de trabalho com a atividade econômica correspondente. O exemplo, vocês vão lá vão verificar novamente lá o quadro e vão ver quem é que era a mão de obra utilizada no pau-brasil, a segunda na cana-de-açúcar, o terceiro o ouro, o café, a quinta o café, minério e petróleo. Tá perguntando para vocês quem é que trabalhavam a mão de obra utilizada para desenvolver o período na questão da produção econômica. Aí vocês vão, quando vocês lerem lá no quadro, vocês vão ver justamente quem é que trabalhou primeiro, como é a forma de trabalho na época da economia do pau-brasil. Aí vocês vão ler lá e vão colocar o número que vocês acham que quem é que trabalhava com essa forma econômica, tá, do produto. E vão fazer a associação e vão partir para a terceira atividade que pergunta para vocês. Qual atividade econômica está em evidência nos dias atuais? Ou seja, disse para vocês que nós estamos no século XXI. Qual é o principal produto que sustenta a economia do Brasil na atualidade? Bons estudos, leiam com atenção e até a próxima.